R. Lens Produtora. Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo ao Crente Podcast. Mais um testemunho hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E a nossa convidada de hoje é Josileide Alves. Ela é da cidade de Campinas, Igreja Deus é Amor. Bom, a irmã Josileide foi abandonada pelo pai desde a infância. Logo cedo começou a ingerir álcool e cigarro, drogas, e logo se aprofundou no homossexualismo. É forte, viu? Foram 11 anos perdida no mundo, mas hoje ela veio contar como Jesus entrou no meio de tudo isso e a transformou. E hoje é filha amada do Pai. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, irmã Josileide. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, né, relatando o que Deus fez em nossas vidas. E eu quero deixar um versículo, porque testemunho sem palavra, né, não é testemunho. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Forte, olha, amém. Que bênção. Glória a Deus, que palavra amém. Forte. Meu Deus. Bom, hoje o testemunho vai ser impactante, que eu creio que vai tocar em muitos corações, que vai chegar a muitas pessoas. Amém? Amém. Mas antes disso, a irmã Josileide contar o seu testemunho, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal do Crente Podcast, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho. E também eu quero convidar você que tem um testemunho maravilhoso para contar. Entre em contato conosco, manda o seu testemunho para você estar aqui e falar o que Deus fez na sua vida. Vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. E vamos com o testemunho de hoje, Josileide. Bom, tudo começa na infância, é isso? Glória a Deus. Sim. Então, vamos lá. Então, eu venho de um lar não evangélico, né? Um lar totalmente desestruturado, né? O meu pai, quando eu tinha uns 7 anos de idade, ele nos abandonou, né? E a gente sempre foi muito humilde, muitas dificuldades, a gente já passou desde a infância. Mas a minha mãe, ela começou a beber muito depois que soube da traição, né, do meu pai ali. E ela começou a beber muito. E nisso eu fui crescendo num lar onde, quando a gente não tem pai, é um lar que a criança cresce, né, de qualquer jeito. Então, e desde a minha infância, os meus pais, eles não me queriam, né, devido eles queriam um filho homem. Já tinha 3 meninas, mulher. Ele falava isso para você? A minha mãe já chegou a falar. Chegou a falar. A minha mãe já chegou a falar. E aí eles não queriam, eles queriam um filho homem. Aí veio a primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher. E quando a minha mãe estava gestante de mim, ela sabia, né, que seria mais uma mulher. Ali o inimigo colocou no coração da minha mãe para tirar minha vida, né? Nossa, então, meu Deus. A gente é improvável, mas Deus, ele é maravilhoso. E ali o inimigo colocou no coração dela de tirar minha vida. Só que como Deus, ele tinha feito uma promessa para a nossa vida, Deus, ele colocou as mãos e não permitiu que, né, eu descesse a sepultura ali, porque ele tinha uma obra na minha vida. E ali a nossa infância, eu sempre não vestia nada de mulher, nada. Né? Desde a minha infância, desde quando eu me entendo, de 4, 5 anos de idade. Mas por que sua mãe não se vestia você de menina? Ou é você mesmo que... Eu não gostava de nada de menina. Não, eu creio que no momento em que os meus pais queriam um filho homem, o inimigo ali trabalhou, né? Naquele feto que era eu que estava ali. E ali eu cresci totalmente diferente das minhas irmãs. Eu não brincava com nada de menina, eu não vestia roupa de menina. E onde eu ia, todas as pessoas diziam que aquela menina ali, né, vai ser homossexual quando crescer. E ali já começou a vir essas profecias, né?
Sim. Porque a Bíblia diz que se a palavra tem poder. Isso. E ali veio desse jeito. E minha mãe sempre ia ali bebendo muito, muito mesmo. Mas ela nunca nos abandonou. Minha mãe nunca nos abandonou, né? Sempre Inclusive, cuidou. Eu, minha mãe. Sempre cuidou. Sim. E então, com uns 13 anos de idade, a minha irmã mais velha, ela começou a ir para a igreja. Sim. E automaticamente a gente também começou a ir. Junto com ela. Isso. Mas com 13 anos de idade eu já comecei a fumar cigarro. E bebida desde a infância. Porque a gente ia comprar bebida para minha mãe, então a gente dava aquela experimentadinha, né? Sim. O tal do... Não tem nada a ver, né? Jesus. Pode, um pouquinho pode. Então, com 13 anos de idade, ali começa uma história. Com 13 anos de idade, eu já comecei a fumar cigarro com companhias, né? Amizades. E com 13 anos de idade, a minha irmã aceita Jesus e aí a gente começa a ir com ela. Mas a minha mãe sempre permanecendo no álcool. Sim. Né? E o meu pai, a essas alturas, nunca mais eu tinha visto ele. Sumiu. Desapareceu. E o que acontece? Então, eu comecei a ir, mas mesmo assim, eu fumava cigarro ainda, mas eu não era uma pessoa ruim, sabe? O meu coração ainda era puro ainda, né? Aí até os 17 anos de idade. Não tinha maldade. Não tinha maldade, mas já tinha um jeitão já, masculino, bem, muito mesmo. Mas até, no entanto, ainda tinha um cabelo grande. E ali a minha irmã aceita Jesus, a gente vai todo mundo para a igreja. E quando eu chego, eu tenho 13 anos, e a profecia tenho eu uma grande obra na sua vida, com 13 anos de idade. Sim. Mas mal eu sabia que essa profecia que surgiria na minha vida me causaria tantas dores, né? Mas é por causa da dor que eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, né? E então o que acontece? Aí eu fiquei até os 17, a minha irmã se afastou do evangelho, minha irmã mais velha, né? Que é o primeiro, foi o primeiro passo para eu conhecer Jesus. Sim, né? sim. E ela se afastou, a gente também automaticamente saímos. E depois que eu me afastei, que eu nunca mais fui para a igreja, aí começou a se afundar. Começou a destruição na minha vida. E com 17 anos, eu me lembro que eu estava na casa da minha irmã, com 17 anos, bebia, mas não muito, fumava também. Não era envolvida no mundo do crime, essas coisas, né? Sim. Não era ainda. E eu me lembro que a gente estava na casa dela e uma outra vizinha, né, que me viu crescer também, já profetizava coisas na minha vida, né? E aquele dia foi marcado, assim, né? Porque eu creio que aquele dia o inimigo falou, hoje eu acabo com a vida dela, hoje eu dou cabo a uma outra passagem na vida dela. E com 17 anos de idade eu comecei a me afundar no homossexualismo. Aí eu passei a viver, fazer essas práticas. Sim. E com 17 anos de idade foi onde eu experimentei a primeira droga, né? Comecei a usar droga com 17 anos de idade. Foi num momento de aflição, momento de muito medo ali, que eu comecei a usar droga. Essa pessoa me ofereceu aquela droga, uma pessoa que é afastada do evangelho, né? Sim, me ofereceu aquela droga ali, e eu peguei a droga. E naquele momento, a primeira sensação que deu foi de alívio, liberdade, mas mal sabia que estava sendo preso, né? Sim, pelo vício. sim. E nem sabia que estava entrando num poço que para mim não teria mais fim. Sim. E ali eu comecei a usar droga com 17 anos de idade, me afundei no mundo do crime, cortei o cabelo e todo mundo dizia que para mim não tinha mais jeito, né? Inclusive, minha mãe me humilhou muito, né? Muito, muito, né? Sim, quando você... Muito, me desprezou muito e chegou a falar para mim, maldita foi a hora que você nasceu. E eu dizia para ela a verdade, que eu dava trabalho, né? Mas... E ali a minha trajetória ela começa com 17 anos, eu começo a me afundar nas drogas, começo a conhecer o mundo do crime, do tráfico. Você começou a roubar? Já também. Sim, furtar, né? Sim, sim. Comecei a traficar também. E a minha mãe ainda no álcool, na bebida. Né? Eu chegava em casa e ela falava um monte, xingava bastante, né? Sim. Palavras torpes aí. Maldiçoava muito. Mas tinha alguém que do céu estava olhando para a minha vida, né? E estava dizendo para mim que para a gente ser escolhido de Deus, a gente passa por um processo difícil. Muito difícil, né? Difícil. Já chorei muito também, já me humilharam muito. Mas em todo o tempo ali... Porque quando eu estava nessa vida, para mim não pesava. Porque eu não conhecia o verdadeiro amor de Cristo,
né? Eu frequentava, mas eu não tinha uma intimidade com ele. Então, eu não sentia peso nenhum. E com 20, 21 anos aproximadamente, eu fui embora da minha cidade com essa mulher aí. Essa mulher me ensinou a usar droga, essa mulher me fez com que eu fosse no profundo do abismo, né? E com 20, 21 anos aproximadamente, eu não vou me relembrar assim, eu fui embora da minha casa e eu estava na casa de um amigo meu que era mexer com macumbaria, essas coisas aí. E ali eu comecei também a ver eles fazer essas práticas, ia muito. E ali ele falou para mim, olha, você vai para tal cidade. A entidade no corpo daquele homem, com um monte de faca na cintura. E eu ali conversando com aquela entidade, e ele disse, olha, você vai viajar para tal cidade. Eu disse, não vou não. Ele falou, você vai porque o seu nome está lá no centro, lá, de Macumba, e você vai. E passado um tempo, aproximadamente 5, 6 meses, por aí, eu me lembro que essa mulher chegou e eu já não estava mais com ela. A gente brigava demais, muito mesmo, brigava muito. Tem até várias marcas aí no corpo de briga, né? E ela falou assim, vamos para a cidade de Andradina comigo. Irmã, você acredita que eu peguei a minha bolsa, coloquei nas costas e saí? Eu nem dei por mim. Quando eu fui dar por mim, eu já estava nessa cidade. Que a entidade falou. Estava nessa cidade. E ali, o processo difícil da minha vida ali foi muito difícil. Fiquei 9 meses ali. 9 meses, passando humilhações. Meu Deus. E eu me lembro que um dia eu estava no sítio juntamente com ela. E ali, nós estávamos ali... Aí foi pegar um animal lá para fazer churrasco, né? Sim. E na hora que aquele rapaz furou aquele animal ali, eu senti aquela dor em mim. Mal eu sabia que mais tarde ia tomar uma facada, né? Meu Deus. E ali houve uma briga. Houve uma briga entre nós. E a gente estava no sítio. E a distância era longa da cidade. Não tinha como socorro chegar ali. Tão perto, não. Sim. E o que acontece? E ali, aquela mulher ali tinha bebido, eu também tinha. Só que eu estava consciente. Ali a entidade desceu nela ali, né? E falou assim, eu vou tirar sua vida, vou te matar. O demônio, ele falou, vou te matar. E ali ela foi e pegou a faca. Quando ela pegou a faca, eu fui para cima dela, né? Eu falei, se eu virar as costas... Aí eu segurei na mão dela e fiquei segurando. Aí nisso, o rapaz voltou, que ele ia para a escola, que era o sobrinho dela. Ele falou assim, não, eu senti de voltar, e voltou. E nisso que ele voltou, eu e ela estava assim. E eu fui e soltei a mão dela. E quando eu soltei, automaticamente, tomei uma facada na perna. E ali eu achei que eu ia morrer. Aí quando eu olhei, um monte de sangue na minha perna. E ali eu comecei a entender que realmente o inimigo queria tirar minha vida. E ali eu fiquei por 9 meses. E, inclusive, essa mulher... Olha como que Deus, quando ele tem uma obra na vida de alguém, ele dá os seus sinais. E ali, essa mulher, ela ficava possuída, sabe? E eu não entendia o que era. Só que eu tinha uma palavra que saía da minha boca, e essa palavra é muito forte, né? Eu dizia que quem pode mais do que Deus? E aquela entidade, ele ficava muito nervosa comigo, sabe? Para tentar tirar minha vida. E ali eu comecei a viver só tristeza mesmo. Tristeza. Fora de Jesus é só tristeza. Sim. Mas eu achava que ali seria o meu fim. Mas ali Deus estava começando uma nova história da minha vida, né? As minhas irmãs nunca falou nada para mim, minhas irmãs, nunca falou nada. Sempre, as minhas irmãs sempre me acolheu tudo, nunca falou nada para mim. Mas a minha mãe me humilhava muito, mas hoje, para a glória de Deus, ela vê que Deus ele é maravilhoso. Sim, glória a Deus. Irmã, com 24 anos de idade, eu tive uma briga muito, muito feia com essa mulher, devido a ela ter me dado a facada. E você continuou com ela há quanto tempo mais? Depois disso, eu continuei com ela mais ou menos um ano e pouco. Sim, sim. Aí eu retornei para a cidade de Campinas, e depois ela veio. Sim. E agora começa, assim, o que Deus começou a fazer na minha vida, né? Porque, até no entanto, o inimigo, ele me escravizou muito, mas agora começa. E com 24 anos, eu falei para ela que aquilo que ela tinha feito comigo não ia ficar, né, daquele jeito, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente tem um coração diferenciado, duro, né? E ali, com 24 anos de idade, eu vim embora, ela também veio, e ali a gente teve uma briga. Né? E nessa briga o inimigo colocou no meu coração para tirar a vida dela. Eu me lembrei de tudo que ela tinha feito. E assim, eu tinha um coração muito rancoroso, duro.
eu não tinha um amor, né? Até porque por diversas coisas que aconteceu, o abandono, né? Essas coisas, as palavras que, querendo ou não, ela começa a atingir, né? Hoje nós estamos blindados pelo sangue de Jesus, né? Mas antigamente não. Então eu fui crescendo bem largada, sabe? Não tive ali um pai para, né? Um alicerce Isso, ali, não tive. tinha nada. Minha mãe tinha de trabalhar, essas coisas. E com 24 anos, o que acontece? De 24 anos, o inimigo colocou no meu coração, tira a vida dela. E como eu era escrava dele, né? E ali eu fui pegar uma arma. E quando eu pego essa arma, e ali eu fui para tirar a vida dela realmente. Só que Deus tinha uma obra na vida dela. Ela era afastada do evangelho. E Deus também tinha uma obra na minha vida. E naquele dia, 5 segundos que ela chegou depois, antes disso a arma disparou. E só tinha uma bala. E quando ela entra, não tinha mais bala nenhuma na arma. Né? Não tinha mais. Não tinha. Ali Deus estava colocando a mão e nos dando um grande livramento. Meu Deus. E ali eu briguei com ela tudo. Aí ela foi embora. E eu também fiquei no bairro, lá em Montemor. Eu fiquei no bairro lá em Montemor. Aí um belo dia, e continuei no mundo das drogas, passando droga, mexendo com droga, roubando. Eu me lembro que teve um dia que nós foi roubar. Nós estávamos passando e tinha uma fruta, e eu gostava muito daquela fruta e fui pedir, nós pedimos, aí o homem não quis dar. Pra você entender como que Deus ele cuida do que é dele. O homem não quis dar, a gente subiu naquele pé e começou a pegar a fruta lá e ficar chupando a fruta. Aí o senhor saiu e começou a dar tiro de nós. Estava eu mais um amigo meu. Meu Deus. E ali o diabo colocou no nosso coração, vai lá e volta e pega a arma. E foi o que nós fez. Só que quando nós chegamos naquele lugar, quando eu deparei com aquela mulher, uma senhora já, eu olhei para ela, quando eu olhei para ela, eu já senti um impacto. Porque a Bíblia diz que Deus ele cuida daquilo que é seu. E quando eu olho para aquela mulher, eu entendi que ela era uma serva de Deus. Meu Deus. Aí, a partir daquele dia, eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu faço isso. E a partir daquele dia, Deus ele estava me libertando ali, e eu sem saber. Sim. Porque ninguém pode tocar no ungido de Deus. Com certeza. E ali, com 24 anos, eu me lembro que eu estava debaixo de um pé de manga, né? Aqui agora também vai entrar uma pessoa muito importante, né? Sim. Que é minha mãe na fé também. E ali eu estava debaixo do pé de manga usando um droga, eu e um colega meu. E quando eu olhei de longe, eu vi aquela mulher vindo, uma missionária vindo. Aí quando eu olhei para ela, eu estava com um cigarro de maconha na minha mão. Automaticamente eu coloquei para trás, porque o inimigo tem que respeitar o servo de Deus, né? E coloquei aquele cigarro de maconha para trás. E ela chegou em mim e fez um convite, né? O convite que eu faço para todo mundo, né? Ela me chamou, vamos para a igreja? E automaticamente saiu, vamos, mas eu não queria ir. Sim. Eu estava do jeito, eu estava com o cabelo curto, estava igual um homem, né, onde todo mundo olhava para mim e falava palavras que doíam no meu coração, na minha alma. Só que eu entendi uma coisa, eu não pedi para nascer daquele jeito. Né? Foi coisa assim, é como a Bíblia diz. Né? Ele fez um laço ali, aproveitou que você não tinha, o seu pai não estava, né, ali ausente, Sim. Sua mãe cuidava, mas não dava aquela atenção de Sim. mãe. Né? Tudo ali o inimigo foi colocando ali na sua cabeça, na sua Verdade. vida. E teve esse processo aí. E ali eu entendi que eu não tinha pedido para nascer daquele jeito, eu não queria estar aqui contando dessa forma, né? Poderia ser diferente, Sim. mas Deus escolheu esse testemunho para mim estar aqui hoje falando isso. E ali eu estava ali usando droga, ela me fez um convite, vamos na igreja hoje? Eu falei, vamos, né? Aí eu falei assim pro meu amigo, não vou não, não vou não. Por que eu não queria ir? Porque eu estava com o cabelo curto, eu estava igual homem, não parecia mulher de jeito. A minha mente não era mente de mulher. Para manter uma ideia que a minha mente era totalmente para ver como que Deus ele é fiel e liberta sim. Ele é libertador. Certeza. E ali eu peguei e fui. Eu falei para um amigo meu, eu vou, mas só se a gente usar droga. Ele falou, não, não tem importância não, vamos. E quando eu me lembro, que são fases da minha vida que eu nunca vou esquecer. Né? Eu quero pronunciar o nome dela, que é a Miriam, que é minha mãe na fé também. E ali quando eu entrei dentro daquela casa dela, tão simples, né? Dentro de um cômodo ali, quando eu coloquei o pé lá dentro e entrei, sentei, eu estava de boné virado para trás, blusona larga, shortão no meio da canela, né? Como a irmã pode ver, cheio de tatuagem. E quando eu sentei lá no fundo, eu entrei drogada. Quando eu pisei o pé na porta da casa dela, a droga foi embora. Eita, Fiquei lúcida.
Aí eu falei, nossa, eu queria sair daqui, mas agora para me sair? Eu queria levantar e não conseguia mais. Porque quando a gente cai na mão de Deus vivo, não tem ninguém que tira, né? E ali Deus fez uma promessa para mim. Olha, vou eu fazer você uma missionária, você vai fazer a obra. E aquela palavra entrou dentro de mim. Entrou dentro do meu coração. E eu fui embora com aquela palavra. Sim. Mas para mim não tinha jeito. E ali eu comecei... Para você, né? Para Deus é... Para Deus, tudo é possível. Estava escrevendo, né, a história. Estava escrevendo uma história. E ali eu comecei para a igreja. Comecei a ir frequentar e disse, eu quero ir para a igreja que não precisa usar saia. Por quê? Porque eu nunca tinha usado roupa de mulher. Então, para mim, foi muito difícil. Sim, foi, eu acho que uma das provas mais difíceis. Foi a roupa. Foi a roupa. E ali eu comecei para a igreja, comecei a ganhar um monte de saia. Eu me lembro que... Aí ela falou assim para mim assim, eu vou dar uma saia para você. Aí me deu a saia. Aí teve um dia que eu estava na minha casa e ela foi e falou assim, essa é forte, segura essa, irmã, essa é forte. Ela me deu R$10. Deus mandou te dar R$10. Eu falei, R$10 para quem usa droga? Um prato cheio, né? Ixi, sim. Só que eu fiquei com temor de gastar o dinheiro porque foi ela que me deu. Sim. E coloquei dentro da Bíblia os R$10 e não gastei. Sim. Mas chegou um dia que eu fui beber uma dose, mesmo estava frequentando. Sim. E quando eu bebi, automaticamente eu lembrei dos R$10. Eu falei, agora. Peguei aquele dinheiro e fui comprar a droga. E levei um monte de gente atrás de mim. Nossa. E no caminho que eu estava indo, porque o inimigo, ele coloca as comidas dele no nosso caminho. E eu achei que era bom. Prato cheio. Não é? E ali eu comecei a andar, comecei a achar droga no chão. Eu falei, nossa, hoje tá bom o negócio, né? Olha só. E ali eu creio que o inimigo falou assim, hoje eu te pego. Mas ali Jesus estava escrevendo uma nova história. Sim. Ali foi o começo das minhas primeiras experiências sobrenaturais. Ali eu peguei aquela droga, nós fomos para o campo lá onde tem, começamos a usar aquela droga. Todo mundo sentia efeito, só eu que não. Não conseguia sentir o efeito. E ali eu senti uma mão. Hoje eu entendo que aquela mão é a mão do mestre. Eu senti aquela mão que entrou dentro do meu coração e ela apertou. Quando apertou, eu falei, agora eu vou morrer. Eu achei que ia me dar alguma coisa, algum infarto, alguma coisa, só que não. Sim. Ali era o próprio Deus mostrando que Ele tem poder sobre a nossa vida. Cheguei na minha casa, irmã, com aquilo que eu mais gostava, que eu gostava de usar droga. Eu sou sincero em dizer, eu gostava, eu vivia para droga, sabe? E ali eu peguei aquela droga que eu tanto gostava, eu levantei para o céu e disse, se Deus é Deus mesmo, e se o Senhor tem obra na minha vida, igual todos falam, eu vou jogar essa droga dentro desse vaso. E se amanhã eu acordar liberta, eu vou ser crente. Eita. Menos de 24 horas, a minha oração estava lá no céu. No outro dia eu acordei, eu não lembrava mais da droga. Fui liberta naquele mesmo instante. Meu Deus, olha, Deus é tremendo. Fui liberta naquele mesmo instante. E agora começa o processo de roupa e comecei a ir para a igreja. E ali eu ganhei um monte de roupa. Quando eu olhei para aquelas roupas na minha frente, eu quis voltar para trás. Eu disse, não, isso não. Não tem como, é impossível. É impossível. Eu comecei a dizer que era impossível. E aí eu me lembrei que as pessoas dizem para mim, olha isso, Leide, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E ali eu peguei a Bíblia. A minha resposta, eu queria que Deus falasse para mim, não precisa usar saia, não. Mas, não porque eu não achava bonito, eu acho muito bonito, só que pelo que eu vivi. Sim, então eu não conseguiria. Eu hoje estar de saia é um milagre muito grande. Sim. E ali eu peguei a Bíblia. Peguei a Bíblia diante daquelas roupas na minha frente. Para mim aquilo era tudo feio, tudo ridículo, tudo esquisito. E ali, para mim, era um monstro que estava na minha frente. Para mim era. Para muitas pessoas é fácil, né? Mas para mim era muito difícil. Eu sou limitada até hoje, né? Tem muitas coisas que ainda sou limitada, mas Deus é fiel. E ali eu coloquei aquela roupa ali e aquilo começou a entrar um ódio dentro de mim, um negócio ruim, eu vou voltar para trás. Eu não vou vestir saia. Para mim não dá. Não dá, para mim não dá. E ali o impossível estava acontecendo na minha vida. Ali eu peguei a Bíblia e disse assim, já que isso aqui é a boca de Deus, vou abrir. Quando eu abri a Bíblia, coloquei o dedo em cima e abri o olho, ali estava escrito Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei.
E quando eu ouvi essa palavra, eu li essa palavra, a mesma mão que entrou no meu coração quando eu estava lá no campo usando droga, entrou dentro do meu coração naquele dia com as roupas ali. Entrou dentro do meu coração aquela mão e fez assim, mano, tirou algo, eu senti algo saindo de dentro de mim. Meu Deus. E quando eu olhei para aquela roupa, eu falei, essa roupa não é tão feia assim, não. Peguei uma saia e falei, essa ficou bonita, vamos ver. Aí vesti a saia, mas ficou muito esquisito, muito feio mesmo, ficou muito mesmo. Para mim estava ridículo, mas o céu ali estava muito feliz. Sim. E do jeito que eu tô nessa foto, aí eu vesti saia. Então já dá para você imaginar. Pode mostrar as fotos aqui? Pode? Gente, deixa eu ver qual essa aqui, tá? Ó, tem várias aqui. Onde que eu coloco? Aqui mesmo, né? Ó, aqui. Deixa eu mostrar aqui. E esse bebê aqui? Essa é a minha sobrinha, que hoje tem 18 anos. 18 anos. Aqui foi antes de você aceitar. Antes de eu aceitar Jesus. Né? Deixa eu ver, tem mais aqui, gente, ó. Aqui tudo foi antes, né? Não, isso daí foi... Já foi... Depois que eu me afastei. Depois que se afastou. Tá, isso aqui ela vai contar ainda, tá? Essa também. Ela vai contar com... Isso aqui também foi depois que se afastou. Isso aqui ela vai contar. Isso aqui... Não, isso aí é antes. Foi antes de aceitar Deus. Não sei se dá pra ver direitinho, tá, gente? Mas... E aqui também, antes, olha. A roupa, né? Difícil, tudo. Né? O cabelo curtinho. Deixa eu ver se tem mais. Aqui também, aqui. Também antes, ó. Deixa eu colocar mais direitinho pra vocês verem. Tá dando certo? E aqui? Não, essa aqui também é depois que eu me afastei. Depois, né? Bom, ela vai contar também, né? Que tem um processo que ela se afastou, depois que nem aceitou Jesus. Ela vai contar também. Bom, vamos continuando. E ali eu peguei aquela roupa e vesti. Aquela saia. Só que eu vesti por vestir mesmo. Não sabia que a partir daquele dia Deus mudaria minha história. A partir daquele dia eu estava enfrentando o meu próprio eu, né? Porque é difícil, mano. Não posso falar para você que é fácil, porque é muito difícil. E ali um colega meu entrou e falou assim, nossa, ficou bonito, mas não estava bonito, estava feio mesmo. Mas eu falei, aí eu fiz um propósito com Deus, né? Eu fiz um propósito com Deus que eu serviria a Ele. Não fiz um propósito das drogas que eu servia a Ele. Aí naquele dia Deus me pôs à prova. Minha irmã chegou e falou, amanhã você tem que subir lá no posto, lá em cima. E eu tinha de andar a avenida inteira. E aquela avenida que eu andava ali, eu cresci praticamente ali. Então as pessoas viram minha adolescência, viram minha infância. Tudo. Eita, irmão, eu acho que foi a prova maior que teve sobre a minha vida. Você tinha medo das pessoas criticarem? Eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha porque... Das vestes e tudo, assim. Tinha, mas porque... Porque pra você era um homem, na sua cabeça também era a cabeça de homem. Mesmo. Eu não tinha corpo de mulher. Eu não tinha corpo de mulher. Mesmo que você nasceu mulher, mas na sua cabeça você era... Desde criança. Meu Deus. Forte. E ali a minha irmã falou, você tem que subir lá em cima. E ali pra mim foi o fim. Eu falei, não, eu não vou. Eu vou, mas eu vou tirar a saia. Sim. Nessa época eu já não usava mais droga. Então foi uns processos, né? Agora vem as vestes. Eu falei, não tem como. Não vou não. E ali, bradou no meu coração, mas você fez o propósito com Deus, né? E eu fiquei lutando, eu e a carne. Eu falei, tá bom. Aí esse mesmo colega meu que estava comigo usando droga lá no começo, que eu falei que a irmã nos chamou para ir, ele também se converteu. Ele chegou lá tudo de paletó e gravata. Falei, olha só. Aí ele falou assim, não, Deus mandou vir assim, vamos subir nós dois. Deus sempre colocou pessoas maravilhosas para andar comigo, sabe? E a gente subiu, irmã. Eu te confesso para você que quando eu saí do portão para fora, de saia, para mim eu estava no outro mundo. Até na esquina ali não tinha ninguém, mas quando eu comecei a subir a avenida, irmã, eu confesso para você que até os cachorros saíram para fora para olhar para mim. E ali o meu coração ali começou, eu fiquei com uma vergonha. Antes disso, eu estava saindo, aí eu ouvi uma voz, primeira voz que eu ouvi, a voz de Deus, uma voz muito forte, falou para mim, leva a Bíblia. Eu falei, ixi, agora tá ficando doido também. E peguei a Bíblia, irmã, coloquei aqui no peito e saí andando, subi. E ali todo mundo olhou. Sabe aquelas pessoas que olhavam para mim quando eu era criança e diziam, isso aí não vai dar o que presta? Sim. Isso aí vai virar, né? E falava aqueles nomes, isso aí não vai dar o que presta, não. E ali, irmã, aquelas pessoas começaram a sair tudo para fora e me olhar. As pessoas começaram a sair tudo para fora e começaram a me olhar. E eu não sabia se abaixava a cabeça, se levantava a cabeça.
envergonhada. Meu Deus. Falei, mas eu vou. Sim. E ali eu comecei a louvar um louvor. Comecei a louvar o louvor, eu e meu amigo. Era um pecador, andava sem Jesus. Sim. E todo mundo olhando para nós. E veio uma palavra dentro do meu coração e dizia assim, quando você tinha um cabelo comprido, você cortou, ele se acostumou com você. Seu cabelo vai crescer de novo. Amém. E ali, irmã, começou esse processo. Eu comecei a ir para a igreja, comecei a buscar Deus. Eu me lembro que eu estava sentado na porta da casa da minha irmã. E ali o Espírito Santo de Deus ele começou a bradar na minha vida. Eu senti quando ele entrou dentro de mim. Literalmente, eu senti ele entrando dentro de mim. E ali a minha vida começou a mudar. Começou a mudar. Comecei a buscar Deus. Comecei a servir a Deus. Comecei a pregar a palavra de Deus. Fazer a obra de Deus. E começam a vir as decepções nas nossas vidas, né? Que é lícito que vem. Sim. Quando a gente não tem a raiz profunda na palavra de Deus, é como a parábola do semeador, né? Sim. Cai nos espinheiros, outro no meio do caminho. Foi o que aconteceu comigo. E ali eu comecei a fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. E aí depois eu comecei a ter mais experiência com Deus, experiências fortes com Deus mesmo. E eu me lembro que eu estava sentado na porta da casa da minha irmã e começou a vir um monte de línguas, né, na minha mente. Eu começava a repreender. Eu falei, não, você está repreendido. Isso aqui não é coisa de Deus, não. E Deus começou a mudar a minha vida. Meu cabelo começou a crescer. Então, todas as pessoas que olhavam para mim e diziam que eu não ia dar em nada, começou a querer andar comigo. Começou a ver Deus na minha vida. Sim. Né? E ali, irmã, eu fiquei na igreja durante 3 anos. 3 anos firme na presença de Deus. Ver o vento, né? Quando a gente edifica a nossa casa na areia, o vento vem e sopra. Né? O vento vem e sopra. E leva. E ali eu comecei a ter muitas decepções, irmã. Decepções a qual foi difícil ficar. Sim. E eu me lembro que eu recebi um convite. E nesse convite eu recebi um convite para ir pregar em uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, depois dessa pregação, a esposa do pastor começou a, me olhar com outros olhos. E aquilo me deu... Sentir, viu, sim. Aquilo me deu muita decepção. Fiquei muito decepcionada. Porque, no entanto, eu achava que acontecia só no mundo isso, né? Sim. Mas a Bíblia diz que o inimigo, ele anda dos lugares celestiais, né, irmã? Então, é dentro da igreja que ele vai lutar com nós. E a gente tem que ser forte. Quem dá brecha, pode ser em qualquer lugar. Dando brecha, ele entra. E eu ali com o meu coração tão puro diante de Deus, buscando aquilo, para mim, foi o fim. Eu falei, não pode estar acontecendo isso, não. Mas mesmo assim, continuei. Aí, depois, mais outra decepção dentro da igreja. Aí, eu fugi de uma pessoa da igreja, que era a mulher do pastor. Né? Graças a Deus, não caí com ela. Não, sim, jamais. Sim. Eu falei para ela, você toma conta de um grupo de jovens, coisa mais linda. Como você tem coragem? Né? Isso não entrava na minha mente. Sobre os escândalos, não entrava. Né? Hoje, a gente lê um pouco mais a Bíblia, a gente entende que é isso acontece. Sim. E ali eu peguei e me afastei dela e acabei que me envolvi com outra pessoa. Aí, irmã, eu falei, para mim não dá, ser crente não dá. Outra pessoa falou... Da outra igreja, da mesma igreja. Falou de você. Aí eu me afastei dessa irmã aí, não fiquei com ela, falei que eu não ficaria, que para mim era ser uma pouca vergonha. E aí eu comecei a andar com outra irmã de igreja também. Sim. Só que com essa irmã... Também não deu certo. Caí com ela. Caiu com ela no mundo. Desanimei. Porque jamais eu imaginava. Então, eu me aproximei dela pensando, agora eu encontrei uma pessoa de Deus mesmo, né? Pessoa que cresceu no Evangelho. Profundo, né? Cresceu no Evangelho. Eu vim do mundão. Essa pessoa cresceu no Evangelho. Isso. Viveu. Então, nunca imaginei, mas nunca. É uma coisa que foi decepção mesmo. Sim. Nunca imaginei. Aí eu peguei e falei, não, isso aí não é possível que está acontecendo isso comigo. Aí eu desanimei. Falei, não, servir a Deus não dá, não. Meu Deus. Irmã, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Eu falo disso com experiência, porque quando eu desisti da promessa que Deus me fez com 13 anos de idade, porque eu desisti. Deus, ele nunca desistiu de mim. Ele sempre estava ali me guardando. E quando eu desisti dessa promessa, eu senti. Eu acabei de falar que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida, eu senti ele entrando. Sim. Eu senti, literalmente. E quando ele foi embora, eu também senti ele saindo. E quando eu senti ele saindo de mim, irmã, eu senti um medo, um vazio, eu não... até hoje eu questiono a Deus. Deus, eu não queria ter saído da tua presença. Não queria, irmã. Eu acho que foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi difícil. Saída muito difícil. Porque daí veio
Pior do que Pior. você estava, né? Você veio para Mas Cristo, muito depois pior. você voltou para o mundo Pior. e foi mais pior ainda. Foi mais um Pior. processo, mais um processo. Processo difícil, doloroso. Então, para você entender, aí eu peguei e me afastei, primeira vez. Sim. É a primeira vez que eu me afastei. Me afastei, fui pro mundo. Sim, sim. Aí fiquei uns 4 anos no mundo. Uns 4 anos. 4 anos. Desviada. Sim. Mas eu desviei mesmo, não afastei, eu desviei mesmo, literalmente. Voltou a praticar o que praticava antes. Pior E pior ainda. ainda. Eu comecei a usar droga. E agora, irmã, comecei a usar droga, agora comecei a viver na rua. Meu Deus. Lata de lixo na madrugada era nosso restaurante. Fuçar lixo na madrugada, pedir dinheiro no farol. Meu Deus. Fui no submundo. Eu me lembro que eu estava no farol pedindo dinheiro uma vez. Parou um carro bem grande, bonito, do outro lado, e me chamou. Eu falei, agora eu vou ganhar um dinheiro. Né? Cheguei lá, eu ganhei a palavra mais linda e poderosa do mundo, né? Melhor do que o dinheiro. A mulher olhou para mim, eu toda suja ali, largada, né? Sim. Desiludida da vida. E ela olhou para mim e disse assim, volta de onde você veio, você sabe o que é aqui nesse lugar. Eita. Aí eu voltei triste, aí eu lembrei de onde Deus tinha me tirado. Sim. E ali no meio daquele povo ali, mãe, eu vi muita coisa, sabe? Muita coisa triste. Quem vive no mundo, na rua, é muito triste. Algumas pensam que tá ali porque quer, né? Que não quer trabalhar, quer viver pedindo, quer viver... Você via isso? Se era muito. isso mesmo ou não? Sim, mas sim. Ou porque não quer sair mesmo? Tem, Ou porque não tem oportunidade? Porque eu creio que não quer sair mesmo, né? Uns quer porque não quer sair, outras tem um lado espiritual a qual o inimigo ele... Sim. Mas mesmo... Aprisiona. Mas mesmo na droga, mesmo desviada, mesmo um lixo, eu chamava as pessoas lá da rua, levava para a igreja. Você Tomava levava? droga no banheiro da igreja. Só, meu Deus. Entrava com droga dentro da igreja. Era o próprio Deus que me colocava ali. Porque a Bíblia diz que ele não faz a recepção, né? Sim. Mas chega um dia da nossa vida que ele também vai se cansar. E ali eu andava para aquelas ruas de Campinas ali, usando droga, virando lata de lixo na madrugada, perguntando para Deus, o que está acontecendo comigo? E ali as pessoas que estavam do meu lado usando droga naquele lixo, naquela sujeira, porque, desculpa, mas quem usa droga, ele gosta de lixo, sabe? Sim. Ele gosta de sujeira mesmo. Quanto mais lugar, o ambiente sujo, parece que mais propício a ele Meu viver. Deus. É isso que o inimigo faz. No meio do Misericórdia. mato, dentro das casas abandonadas, né? Então, Sim. e ali eu pegava e estava ali, eu rodeava de pessoas do meu lado. E falava assim para mim, eu me sinto tão bem perto de você. Eu falei, mas como me sentir bem perto de mim? Por quê? Porque um dia Deus, eu tinha a marca de Deus ainda. Sim. Eu tinha. Para mim eu já não tinha mais nada, mas quando Deus olhava para minha vida, ele dizia, lá é minha escolhida. E ali no meio deles eu preguei muito, irmã. Olha. Falava muito de Jesus, sabe? Por mais que eu não estava, eu falava, Sim, mas falava, um dia eu sim. vou voltar. Você sabia da verdade, né? Sabia da verdade. Eu não conseguia sair, estava Sim. presa. E chegou um dia da minha vida que eu estava lá no centro. E esse testemunho eu quero... Ele faz parte da minha história, assim. Eu estava no centro e eu me lembro que eu fui no orelhão ligar. E quando eu olhei para um lado, eu vi um rapaz que ele andava de um lado para o outro, barbudo, bem moreno, Sim. com a touca na cabeça. E quando eu olhei do outro lado, eu vi um carro de polícia e algo me impulsionou. Eu não sei, mas até hoje eu fico me perguntando. Eu fui e peguei no braço daquele jovem, que eu nunca vi na minha vida, e saí andando junto com ele. Aí quando chegou uns 300 metros, assim, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele falou assim, eu falei assim, você conhece a Cristo? Você conhece a Deus? Aí ele falou assim, eu sou desviado. Aí a gente começou a conversar de Deus. Sim. Aí eu falei assim, mas que coisa estranha, né? Eu nunca te vi, como que eu tive coragem? Ele falou assim, não, isso não é coragem, isso é Deus. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu falei para Deus hoje, se Deus não me tirasse daqui hoje, eu tiraria a minha vida. Então, meu Deus, ele pega as coisas loucas. Então, eu creio que teve necessidade de mim estar passando por tudo isso. Sim. Né? E ali eu comecei, irmã. Aí chegou um dia da minha vida que eu falei, não. E assim, todas as pessoas que eu me envolvi, eu que dava um jeito de sair. Algo me incomodava. Sim. Eu falava, não, quem veio desse mundo fui eu. Se eu ficar com essa pessoa, eu estou influenciando essa pessoa a viver no mundo do homossexualismo. E nem eu queria estar ali, quanto mais envolver as pessoas. Sim. Aí eu peguei e não quis mais.
Peguei e falei, vou voltar para Cristo. Olha pra você ver, irmã. Cheguei na casa da minha irmã bem destruída também. Não essa parte aí. Cheguei na casa da minha irmã, fiz uma oração. Falei, Deus, o Senhor me libertou primeiro das drogas, agora me liberta do cigarro primeiro. Fiz esse pedido, se o Senhor me libertar do cigarro, eu vou para a igreja. Ei, irmã, no outro dia, irmã, eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, a irmã falou assim, olha, Sileide, para você é a última oportunidade. E ali eu agarrei a oportunidade, irmã. Sim. Só que eu nunca mais cortei um fio do meu cabelo. Olha. Desde os 24 anos que eu me converti, nunca mais cortei, porque eu sei o preço que eu paguei. Eu não cortei nunca mais. Sim, cada um vive, né? Tem uma intimidade com Deus, cada um. Ninguém pode julgar, né? Nunca e você mais tem a intimidade com Deus. Sim. Você sabe o porquê. Sim. Aí eu peguei e comecei a voltar para a igreja. Aí eu voltei para a igreja. Sim. Deus me libertou mais uma vez. Mais uma vez. Da forma que eu pedi, ele fez. Sim. Igual o Gideão, né? Eu fiz 3 provas, mas essas 3 provas aconteceram na minha vida. Meu Deus. Aí as pessoas falam assim, mas tá brincando com Deus. Se eu estivesse brincando com Deus, nem aqui eu tava. Sabe? Porque era muito difícil. Foi muito difícil. Sim. Muito difícil. E você sempre sozinha? Sempre sozinha. Ninguém te ia, vamos na igreja, vamos... Não, você ia porque Deus sentia. Sim. Aí você ia na igreja, voltava, mas era você e Deus. Aí eu chamei ela, vamos para a igreja comigo? Vamos. Aí não fui. Aí eu e Deus, irmão. Meu Deus. Foi, né? Um pouco difícil. Sim. E ali eu peguei, fiz essa oração, voltei para a igreja de novo. Me levantei. Sim. Eita, irmã. Lá vem a mesma história que desde quando eu tinha 24 anos que eu fui para a igreja, começou a acontecer tudo de novo. Gente da igreja. Então, quando eu esquecia que tinha acontecido aquilo comigo, acontecia de novo. Aí eu estou na igreja de novo, firme. Comecei a fazer a obra de Deus. Quando eu começo a fazer a obra de Deus, lá vem de novo a luta. Aí eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e pouco, 2 anos, não sei, não me lembro mais. Quanto tempo eu fiquei assim, na igreja, depois, de novo. Aí já veio. Aí lá veio o tsunami, irmã. Veio uma prova do tamanho que eu não. Eu falei, não. Na igreja. Dentro da igreja. Mais uma irmã dentro da igreja. Usada pelo diabo, né? Saí da igreja. Eu falei assim, a partir de hoje, nunca mais eu piso o pé dentro da igreja. Meu Deus. Falei, nunca mais. Eu vou pra igreja. Quero saber de igreja, não. Igreja não é pra mim, não. Não. E ali eu tive uma decepção muito grande. Falei, nunca mais eu vou pra igreja. Fui, irmã, pregar numa certa cidade. As pessoas começaram a dar de cima de mim, sabe? Pessoa da igreja. Que decepção eu tive. Muita decepção, muita mesmo, sabe? Dá em cima o quê? Querer ficar comigo. Ah, é? Sim. Depois eu mesmo, eu estando na igreja, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. Mulher? Mulher. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Olha só. Todas as decepções que eu tive foi dentro da igreja. Aí as pessoas falam assim, a pessoa sai da igreja porque quer e coloca a culpa dos outros. Não foi, não. Foi decepção mesmo. Sim. Uma decepção muito grande. E ali eu falei, não, quer saber de uma coisa? Não quero saber de crente, mas não. Irmã, entrou um ódio dentro do meu coração tão grande. Meu Deus. Falei, nunca mais eu vou para a igreja. Nunca mais eu piso o pé dentro da igreja. Nunca mais. E ali aí eu comecei a dizer, aí que foi pior. Aí foi a questão dessas fotos aí. Sim. Aí eu falei assim... que eu mostrei, né? Aí eu falei, não, vou começar a usar droga agora. Foi já... Essas fotos aí. Sim, você voltou, né? Depois... Eu saí da igreja, eu voltei por 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Da primeira vez eu pedi para Deus me libertar da droga, lembra que eu joguei? Sim, Deus libertou. Do cigarro, Deus libertou. Aí eu desviei. Sim. De novo. Aí, agora, dessa última vez, que é de agora, eu falei, não, nunca mais eu quero saber de crente, não vou para a igreja. Mas eu peguei um ódio tão grande dentro do meu coração, e eu dizia para Deus, agora eu vou pro outro lado, vou pro, né? Não quero mais, né, saber de nada. E aí, onde que a Milena entra? Sim. Que ela sempre me ajudou. Ela falou, não, Ju, você tem que se levantar. Não tem como. Para mim não dá. Não tem jeito mais. E aí, irmã, eu comecei a usar droga, muita droga mesmo. E eu sentia a minha cabeça, era como se fosse explodir. Meu Deus. Comecei a me envolver com pessoas, né, da macumbaria. Sim. Queria ir para macumba também. Queria não, cheguei a ir. Sim. Falei assim, praticou alguma coisa ainda? Não, mas eu cheguei a ir. E eu falei assim, eu vou para ver se o inimigo fala que eu sou de Deus. Porque tanto que eu queria sair daquela vida e não conseguia. Sim. Não conseguia, irmã, não conseguia mesmo. Para mim, eu disse, para mim agora é o fim. Não consigo mais. O fim é o poço, não consigo mais.
agora eu não consigo mais nunca voltar para a igreja. E ali eu fui, irmã, cheguei lá, e aquele povo com tanta reverência, a gente hoje em dia vê na igreja, não tem muita reverência na palavra. Quando você está pregando a palavra de Deus, as pessoas não dá mais reverência à palavra. Não prestam atenção. Né? Sim. E lá dentro da macumbaria, eles são muito tementes ali ao Deus que eles servem. A perseverança deles, né? Meu Deus. Se todos os crentes fossem assim, né? Sim. Perseverança em Deus, nossa, e ali, muito irmã, diferente. Aí eu peguei e comecei agora, começo há 1 ano e 6 meses atrás. Sim. Eu começo a decair mesmo na droga. Aí agora eu disse, eu não quero mais nada mesmo, agora eu quero morrer mesmo. E aí eu comecei a tomar remédio com bebida para tirar minha vida. Meu Deus. Deus colocou a mão e me guardou. Andava para as ruas lá, usando droga. Não saía, não sabe, não... Onde eu andava ali, mano, era só droga. E inclusive, eu moro no mesmo lugar. A biqueira tá no mesmo lugar, eu moro perto ainda. No mesmo lugar que eu ia, tá lá. Deus não mudou. Deus não mudou o ambiente para mim. Ele não facilitou nada. Então, eu que tenho que olhar e dizer, não quero. Sim. Né? Eu abro a porta da minha casa, eu dou de frente com os meninos lá. Da onde eu não saía. Então, Deus, ele vai trazer para nós a honra onde nós foi desonrado, humilhado, né? E ali, irmã, muito magra, debilitada, já não saía mais de casa, porque eu tinha vergonha de sair, né? Por causa que eu estava nessa situação, bem magrinha. Sim. E a Milena sempre do meu lado, me ajudando, não, vamos para a igreja. Eu falava assim, eu vou para a igreja, mas só se você me der um dinheiro aí. Ela falou, não, eu te dou, vamos. Eu ia para a igreja. E ela achava, agora vai voltar diferente. Quando eu falava voltar diferente, eu voltava do mesmo jeito. A palavra batia, parecia que não entrava dentro do meu coração. Eu ia para a igreja já pensando na volta para me usar droga. Ou também ia para a igreja drogada. Ei, mas chegou um dia que Deus falou assim, hoje eu vou mudar a sua história. E foi um pessoal na minha casa fazer uma visita, olhou para mim e falou assim, para você, Jusleide, é a última oportunidade. Ai, meu Deus, sim. E eu recebi aquilo ali, mas como última oportunidade, eu não tinha força para sair. E também eu já tinha desanimado, eu já tinha desistido de mim mesmo. E ali, irmã, eu gostava muito, eu tinha um animal que, eu confesso para a irmã que esse animal foi de Deus na minha vida. As pessoas podem ser testemunho doido, né? Mas foi a forma que Deus trabalhou para mim, tá aqui hoje. E eu gostava muito daquele animal, porque aquele animal, durante 7 anos da minha vida, onde eu ia viajar, aquele animal estava comigo. E para mim, nossa, é como muito... E ali, irmã, eu fui para comprar droga numa madrugada, muito doida ali, fui para comprar droga na madrugada. E a Milena junto, só que ela nunca usou droga nem nada, né? Foi um anjo de Deus, assim, que... Mas ela sempre ficava com você. Para me ajudar. E ali eu fui comprar droga. E nisso que eu fui comprar droga, a cachorra simplesmente desapareceu. Mas antes, Deus já tinha revelado que ia levar a cachorra, porque Deus não faz nada sem antes revelar, né? Sim, sim. E aí, quando eu cheguei na minha casa, quando eu dei no outro dia, essa cachorra não estava, eu entrei em desespero. Aí eu comecei a chorar. Mas foi bom porque eu não chorava. E Deus falou... Você era durona. Era muito dura. Deus falou assim, agora eu trato com você. Eu comecei a chorar muito. E eu saí numa madrugada, irmã. E quando eu saí nessa madrugada, eu me lembro que eu entrei lá dentro da favela para usar droga. Estava até conversando com um rapaz lá. Ele falou, já tomei 6 facadas e nada acontece comigo. Eu falei, porque Deus tem obra na sua vida. E comecei a pregar para ele. Sim. E falei para ele, eu estou saindo daqui agora. Eu não sei se eu vou, se eu volto, se eu estou vivo, se eu vou morrer ou se eu vou viver. Mas se eu chegar a viver, eu vim aqui pregar a palavra para você. E ali eu estava profetizando na vida dele que Deus ia fazer uma obra na minha vida, né? E Deus, ele foi tão bom assim que naquele dia eu saí e fiquei na frente da igreja onde eu congrego. Microfone, só puxar o microfone um pouquinho. Isso. Eu fiquei ali na frente da igreja onde eu congrego. E estava cheio de gente ali, né? Usando droga naquele dia. E aquele dia meu pensamento era só a cachorra. Pensava só na cachorra e começava a chorar. Eu me lembro que eu abri a Bíblia, eu falei, não, vou orar para Deus. Olha aí pra você ver, tá vendo, irmã? Quanto tempo eu não orava? Olha só. Quanto tempo que eu não orava, não buscava Deus. E ali eu peguei, ajoelhei, abri a Bíblia, pensando que Deus ia me dar a resposta da cachorra, né? Mas Deus, ele responde como ele quer, né? Quando eu abri a Bíblia, caiu lá em Isaías, onde fala que que Deus colocou uma brasa de fogo na boca dele, que ele tirou, né, a impureza dos seus lábios. E ali Deus estava profetizando que foi necessário eu perder a cachorra para mim poder ter um encontro com ele.
E ali, irmã, aí eu estava na frente dessa igreja onde eu congrego hoje. E tinha um jovem comigo. Sim. Aí eu falei para ele, senhor, não vai roubar não, para que roubar? Aí ele ficou nervoso comigo, né? Aí começou a me acusar, se levantou e começou a me acusar. Aí aquilo ali, irmã, para mim eu fechei o olho assim, ó, mas me subiu um arrepio tão ruim mesmo. O inimigo falou assim na minha mente, mata ele. E naquele dia, irmã, aquela flecha que o inimigo falou entrou tão forte dentro do meu coração, mas tão forte, que eu falei, é isso mesmo. E nisso, irmão, o próprio Deus, né, fez com que ele saísse. E quando ele saiu, eu também saí atrás dele. Só que ele sumiu. E eu cheguei na minha casa. E aquele negócio ficou martelando na minha mente. Faz isso, porque o inimigo faz isso. Sim, né? sim. A seta dele é tão forte que se a pessoa não tiver a presença de Deus... Sim, cai, né? Sim. Cai. E ali ficou martelando, mata ele. E ficou. E aquele negócio dentro do meu coração. Eu falava para a Milena, ela falou assim, não, que isso, você não faz isso não. Não, vou fazer. Eu me lembro que eu passei numa mulher lá que mexia com droga. Sim. Ela falou assim para mim, vai para sua casa, você é uma pessoa tão bonita, o que você quer fazer com essa vida? E eu fiquei pensando naquilo, né? Falei para mim, uma pessoa olhou para mim e falou para mim ir embora, né? E eu estava numa certa fase que até os traficantes estavam sendo usados por Deus, irmã. Para mim poder sair desse mundo. Eu cheguei na minha casa e ali eu comecei. Aí eu fui para a igreja no domingo. Quando eu cheguei no domingo, e isso tudo eu estava magra, sim, destruída, sem vontade de viver. Eu não saí nem de casa, porque eu estava numa depressão tão grande que sim, eu andava assim, é como se fosse aquele Vale dos Ossos Secos. As pessoas, todo mundo me olhava e eu ficava com uma vergonha, sabe? Querendo mudar de vida, querendo sair daquilo, sim, mas eu não tinha força. Mas a igreja orava por mim. Sim. Tinha pessoas que estavam ali orando pela minha vida. E Deus, ele foi lá e me alcançou. E num domingo eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, eu sentei no último banco. Destruída, envergonhada. Sentei lá no último banco. E a revelação daqui, palavra dali, eu estou lá sentada no banco. E de repente o pastor passa uma revelação e fala, olha, aqui tem uma pessoa. E essa pessoa, o inimigo colocou na sua mente de tirar a vida de alguém. E Deus manda você, se você levantar as mãos agora, o inimigo vai cair por terra. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. De doido ali só tinha eu. Eu falei, não, é eu mesmo. Levantei, sim, as mãos, irmã. Quando eu levantei as mãos, ele falou, é você. E quando ele falou, é você, aquela palavra veio como flecha dentro de mim. Eu falei, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Meu Deus. Aí eu fiz como o filho pródigo fez, caiu em si. Sim. E quando eu caí em si, eu falei, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Não, e eu não. E comecei a martelar aquilo na minha mente. Não, não tem não. E ali, irmão, um belo dia eu estava na minha casa com uma droga na minha mão, andando de um lado para o outro, para um lado para o outro. E quando eu estou andando para um lado para o outro, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não presto para nada. Eu não tenho possibilidade nenhuma de viver. Para que eu estou vivendo? Eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aquela alma, um vazio tão grande dentro da minha alma, sim, muito grande. E eu comecei a fazer essa oração para Deus. Falei, Deus, eu sei que eu não fiz nada para aquele jovem, mas se o Senhor colocar... Eu falei assim para Deus, se o Senhor me perdoar, Jesus, porque eu não me perdoo, mas se o Senhor me perdoar, eu realmente vou entender que o Senhor me perdoou e eu vou voltar para a tua presença. E ali, irmão, nunca imaginei que Deus ouviria minha oração naquele dia, daquele jeito que eu estava, né? Sim, no estado que eu estava. Porque eu não estava na igreja, eu não estava jejuando, eu não estava orando, eu estava com uma lata de crack na minha mão quando eu fiz essa oração. Então, não importa a situação que a pessoa esteja, onde a pessoa esteja, se a pessoa fazer uma oração sincera diante de Deus, Ele ouve. Sim. Porque eu fiz essa oração sincera, magra, destruída, envergonhada, meu Deus, drogada, mas eu fiz essa oração. E eu creio que naquele dia Deus falou, era isso que eu estava precisando, de você abrir seu coração para mim entrar na sua vida. E ali eu fiz essa oração, que eu não prestava para nada, e realmente não prestava mesmo, né? Para quê? Quem que vai dar oportunidade para uma pessoa, um lixo, né? Um lixo humano, uma pessoa drogada, quem que vai dar? Ninguém. Porque Deus, ele não vê como o homem vê, né? O homem me via como uma drogada, como não vale nada, não presta para nada. Os olhos do homem, né? Não tem jeito. E Deus estava marcando o meu encontro comigo Deus ali. Tem, Deus falou assim, eu vou te dar mais uma oportunidade, Suleide, mostrar para você que eu faço. Sim. E ali, irmã, com 3 dias, eu não sei que mistério tem Deus comigo com 3 dias. 3 dias, 3 horas, 3. Terceira esquina, 3... E ali...
com 3 dias, eu falei para Deus, se Deus colocar aquele jovem no meu caminho, eu estava com ódio dele, irmã, ódio mesmo. Sim. Se Deus colocasse ele no meu caminho, que eu perderia perdão. Com 3 dias. Eu estou saindo da porta da minha casa e escuto uma voz falando para mim, leva o estilete. Eu olhei para um lado, para o outro, falei, eu conheço essa voz. Essa voz não é de Deus, não. Porque a ovelha conhece a voz do pastor, né? Sim. Sim. E ali eu escutei aquela voz falando para mim, leva o estilete. Porque o diabo sabia, irmã, que lá na frente Deus ia ter um encontro comigo. E eu falei, eu vou levar estilete para quê? Até falei, eu vou levar estilete para quê? E saí da minha casa, na terceira esquina, quando eu vou dobrando. E naquele dia eu disse, hoje eu não vou usar droga. E eu disse, né, abri a boca e falei, hoje eu não vou usar droga. E na terceira esquina, quando eu viro a terceira esquina, quem que eu encontro? O rapaz. O rapaz. Eita, irmã, quando eu olhei para aquele rapaz, o mesmo arrepio que eu senti lá atrás, eu senti de novo. Eu falei, agora, se ele mexer comigo, não vai ter jeito, não. E ele estava limpando uma calçada com a faca na mão. E mesmo assim, eu não me intimidei, não fiquei com medo. E ali, a Milena estava junto comigo, a gente estava subindo para pegar uns papel lá em cima, lá na gráfica. E aí ele pegou e me intimou, sabe? Fez assim com a cabeça assim, e aquilo me subiu nervoso. Eu falei, é agora. Aí o diabo começou a falar na minha mente, entra dentro do mercado, pega a faca e freia ele. Claramente eu ouvi essa voz, claramente, sim. Como eu tô te ouvindo aqui, eu ouvi essa voz. Aí eu olhei para ele assim, fui até lá na frente, falei, não, é desaforo, eu vou voltar para trás. E ele com a faca na mão limpando, e com aquela cara de ruim olhando para mim. Um rapaz já pegou não sei quantos anos de cadeia, né? Perigoso. Meu Deus. E ali o inimigo falou assim, agora eu acabo com a sua vida. Agora eu te ponho na cadeia, eu te mato aí. Sim. E Deus falou, não, é agora que eu vou fazer a obra na vida dela. E naquele dia, irmã, eu fiquei debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de árvore. Enquanto eu ficava olhando para baixo, que eu abaixei a cabeça, fiquei olhando para baixo. Quando eu ficava olhando para baixo, o inimigo falava, pega a faca, faz isso, faz aquilo. Aí eu levantei o olho para cima e fiquei olhando para aquelas frutas assim do nada. Quando eu olhei para cima, uma voz veio e falou assim, vai lá, pede perdão. Eu falei, eu pedi perdão, mas não vou nunca. Eu não vou pedir perdão. Ali de novo a voz bradou e falou assim, mas você não pediu? Aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Sim, aí eu cheguei naquele jovem e falei, jovem, você me perdoa? Ele nem sabia por que eu estava pedindo perdão. Sim. Eu falei para ele, jovem, você me perdoa? E ele falou assim, não, tudo bem. Quando eu pedi perdão para ele, irmã, eu te confesso para a irmã que daí está uma experiência sobrenatural. Saiu uma tonelada das minhas costas. Eu senti um peso muito grande saindo de cima das minhas costas. E ali Jesus estava me libertando mais uma vez. Eu comecei, voltei e falei para ela assim, falei, olha, Jesus existe. Porque eu não acreditava mais nele, irmã. Eu falei, a Bíblia é mentira, tudo é mentira, esse negócio aí é tudo mentira de Bíblia. Palavra de Deus não acontece nada. Eu falei, só vou dar meu testemunho de que o Senhor realmente me libertar, porque eu estou cansado de levantar, cair, então para mim isso não é libertação. Que libertação é essa? Das pessoas estar dentro da igreja e fazer tudo errado. Então aquilo, e eu começava a falar para Deus que não existia libertação. Até o dia que ele me provou. Eu estava indo para a biqueira comprar droga, olhei para a droga assim na minha mão e falei, isso aqui me domina? Eu comecei a falar comigo sozinho, isso aqui me domina? E quando eu cheguei na biqueira, quando eu voltei, uma voz falou para mim assim, não faça oração repetitiva. Eu disse, está na Bíblia isso aí. E ali eu entendi por que Deus falou para mim não fazer oração repetitiva. Sim. Porque da primeira vez eu falei para ele, Deus, liberta da droga. Ele libertou. Da segunda vez eu falei, Jesus, liberta do cigarro. Ele libertou, e agora? E eu fazer que oração? Aí foi onde eu falei, então o Senhor o Senhor me limpa de dentro para fora. Foi onde Deus começou a tratar dentro de mim. Sim. Tirar ódio, porque eu era uma pessoa que eu tinha ódio, eu era rancorosa, e Deus ali começou a mudar a minha história. E ali eu peguei e comecei para a igreja, comecei a buscar Deus, comecei a orar a Deus. Aí e teve um dia que eu cheguei na minha casa, assim, sentei no sofá e comecei a olhar as fotos da família dela, assim, pai, mãe, irmão, uma família tão bonita, sabe? Sim. E sentei assim, comecei a ficar olhando assim aquelas fotos, olhar assim. E ali eu comecei a sentir falta da minha família, coisa que eu nunca senti. Começou a me dar um vazio dentro de mim, assim, uma tristeza. Eu falei, Deus, todo mundo tem pai, tem mãe, tem família, eu não tenho nada. Eu não sei o que é sentar numa mesa para comer, porque eu não tinha paz, eu não cresci assim, né? Sentar na mesa, ter família reunida, essas coisas. E ali eu comecei a perguntar para Deus, mas todo mundo tem pai, tem mãe. Aí eu falei para Deus, é justo, Deus, o meu pai nos abandonar, largar. Eu odiava o meu pai. Eu não gostava dele. Eu odiava, eu tinha um ódio dele mortal. Só que aí eu comecei a olhar assim, aquela família tão feliz. Eu falei, mas por que a gente não pode ser assim, né? E comecei a falar com Deus, Deus, por que minha mãe e meu pai não me quis?
Cheguei nesse detalhe com Deus. Por que a minha mãe quis tirar minha vida antes de eu nascer? Por que meus pais não me quis? Por que todo mundo tem família e eu não tenho família? Por que, Deus? Eita, irmã, aquele dia. Então, acho que foi a experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? E ali eu comecei a chorar, irmã. Eu olhei para a parede, assim, é como se eu visse a minha vida desde a minha infância passando na minha frente, como se fosse um telão. Ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. Sem entender o que estava acontecendo, só que eu vi minha vida desde os 7 anos de idade, que eu me lembro, né? Desde os 7 anos, 6, 7 anos eu me lembro. Eu vi minha vida passar na minha frente. Aí eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha visto aquilo. Comecei a chorar, chorar, meu coração se quebrantou na hora. E ali eu fiz essa pergunta: Deus, por que a minha mãe e meu pai não me quis? Por que eles queriam me tirar? Sendo que eu nem nasci, não tinha nem nascido, por que eles não me quis? Aí a resposta de Deus. E eu ouvi uma voz, irmã, que eu nunca vou esquecer. Aquela voz bradou dentro da minha casa. Falou assim: olha, o teu pai não te queria e nem tua mãe te quis mesmo, mas eu te escolhi. Eu te coloquei sobre essa terra e eu sou o teu pai. Eita, irmã, quando eu vi aquela voz, dei um pulo do sofá e falei: a partir de hoje, Satanás, você não domina a minha vida mais. Meu Deus, glória a Deus. E a partir daquele dia ali, irmã, a minha vida mudou assim de uma tal maneira. Quando eu ouvi a voz de Jesus falar comigo, foi o próprio Jesus que falou comigo ali. Glória a Deus. Uma voz sobrenatural, uma voz mansa. E ele disse: eu sou teu pai. Que toca nela dentro. No profundo. Sim. Nada ali pôde impedir ali Deus de trabalhar na minha vida. Sim. Nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí agora começa o processo das roupas de novo. Eu falei: não, Jesus, eu não vou vestir essa roupa de novo. Não acredito. Não. Eu falei: Deus, eu vou vestir. Só que é o seguinte: eu não quero que ninguém me dê uma saia, já que a palavra é verdadeira, então eu quero que o Senhor me liberte dentro da palavra. Coloquei a palavra, irmã. Comecei a orar na madrugada. Comecei a orar. Fiquei uns 3 meses orando de madrugada. Aí de madrugada eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu lá em que Deus transformou a água em vinho. Sim. Aí eu falei: é essa palavra. Então vai ser hoje. Mandei fazer minha saia, tudo. E vamos chegar na igreja mais cedo para não ter ninguém, né? O meu pensamento: chega mais cedo na igreja para não ter ninguém. E ali eu me peguei: vamos. Coloquei a roupa, tudo. Naquele dia eu cheguei tarde na igreja e estava lotado de gente. E para mim entrar. Meu Deus, sim. Irmã, mas aquele dia foi tão sobrenatural que quando eu pisei o pé dentro da igreja, é como se tivesse alguém me esperando. Eu senti eu não sei explicar, mas é algo sobrenatural. Eu senti que tinha um banquete ali para mim. Eu me senti a pessoa mais especial do mundo ali naquele dia. Glória a Deus. Magrinha, bem magra mesmo. Dessa foto isso aí, ó. Sim, Mostrou bem magra. De saia. Ficou feio demais, irmã. Mas eu falei: não, mas vai melhorar. Pelo menos uma coisa a mais tem no cortar o cabelo, né? Sim. E ali, irmã, quando eu sentei, eu já cheguei ajoelhando com vergonha mesmo. Fiquei com vergonha. Quando eu cheguei, ajoelhei assim. Quando eu ajoelhei, eu comecei a escutar barulho de corrente quebrando. Eita. Até falei pra ela assim: você tá escutando? O que tá puxando corrente? Eu escutei aqueles barulhos quebrando dentro da igreja. E ali eu tive certeza que realmente Deus estava marcando um encontro comigo. Glória a Deus. Que Deus, forte. Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é tremendo. E ali, irmã, eu comecei a caminhar, comecei a buscar Deus. Aí lá vem as promessas de Deus. E tudo que está acontecendo hoje é promessa de Deus. Sim. Glória Deus falou a Deus. assim: eu vou limpar seu sangue. Tem até vídeo ali no meu celular. Vou limpar seu sangue. E nisso de limpar sangue, irmã, as minhas veias, eu acordei de madrugada, as minhas veias estavam totalmente altas. Tá ali os vídeos, depois você pode ver. Sim. E começou a doer minha veia. Eu falei: nossa, o que vai acontecer comigo? E ali eu lembrei da revelação que Deus estava trocando o meu sangue. E naquele dia Deus estava fazendo uma transfusão no meu sangue. E a partir daquele dia eu comecei a pegar peso, porque eu não tava engordando nem nada, irmã. Tava servindo a Deus, mas tava bem magrinha ainda. Eu falei: pô, pensar que eu tava usando droga ainda. E não tava. Sim. E ali Deus, Ele começou a limpar meu sangue. Deus limpou meu sangue, a minha mente, meu coração. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Glória a Deus. E eu comecei a prosseguir, a buscar Deus. Sim. Né? E pela misericórdia de Deus, né? Pelo aquilo que Deus fez na minha vida, né? Eu não tenho nem palavras, assim, eu sou muito grato. E hoje você é uma prova viva que quando pede a Deus, você tem a fé que Ele vai fazer e Ele faz. Você é a prova viva disso, de fé, né? De esperança também, porque os olhos do homem
você só ia se perder e no mundão mesmo, e não ia ter mais volta, não ia ser salva, né, ali nos olhos do homem. Mas os olhos de Deus, você tinha uma salvação ali. E Deus te deu chances. Deus foi tão misericordioso que Ele deu chance para você. E te livrou, né? Livrou de morte. Né? Te livrou de morte. Que hoje você não ia estar aqui, mas Deus, Ele colocou a mão dele. Né? E hoje você está aqui como prova viva que Deus é um Deus de milagre, que Deus ainda faz e opera milagres. Glória a Deus. É maravilhoso. E também, depois que eu voltei para a igreja, para Cristo, né? Sim. Porque a gente nunca volta para a igreja, a gente volta para Cristo. Né? Fui lá, me reconciliei, né, com Deus. E graças a Deus, irmã, tem sido maravilhoso saber que realmente hoje eu tive um encontro com Deus, realmente. Né? Tudo o que eu vou fazer hoje, se não estiver enquadrado nessa palavra... E eu falo para você que ainda existe, né, pessoas, ser humano, assim, de Deus mesmo, que Deus coloca na nossa vida, né? Não é em vão, porque Deus coloca ali para instruir mais, né? Te levar a um caminho certo, estar do seu lado e não te levar no caminho errado, né? Sim. Tudo que você viveu no comecinho ali, viu pessoas que não te ajudou, te levou para o caminho errado, dentro da igreja. Né? Mas existem pessoas ainda de Deus, né? Que é usada por Deus verdadeiramente. Existe sim. Irmã. Glória a Deus. Existe sim. Porque teve 3 pessoas que fazem parte desse testemunho. Né? A minha irmã que me apresentou Jesus, né? Com 13 anos de idade. Sim. A Miriam com 24 anos de idade, que foi minha mãe ali na fé, que me ajudou muito. E a Milena, né? Que está aqui hoje, está lado a lado comigo aí. Né? Glória a Deus. Só Deus sabe que a gente viveu tudo, as dificuldades. Sim. E hoje, para a glória de Deus, a gente já viajamos para 3 cidades aí para fazer a obra de Deus. Né? Olha só. Mas era improvável, né? Provável. Sim. E dizer para todo mundo que tem jeito sim. Né? Tem, Lucas 1:37 diz, né? Para Deus nada é impossível. Não. Para mim era impossível estar aqui hoje, fazendo a obra de Deus. Eu nunca imaginei de poder voltar. Não. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Nossa. Pra mim não tinha jeito mais. Glória a Deus. E esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Um grande testemunho, né? Glórias a Deus. Chegando no finalzinho, como é bom falar de Deus, das maravilhas que Ele faz, continua fazendo. É maravilhoso. Mas temos que, né, terminar. Amém. Mas antes, né, de chegar ao final, de orar, tudo mais, eu quero que a irmã tira aqui a palavra do Senhor, que é preciosa promessa de Deus, é a caixinha, tá? Que Deus possa vir falar grandemente, continuar falando, sim, né, através da palavra dele. Glória a Deus. E vamos ver aqui. Glória a Deus. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. É forte, né? Forte. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Amém. Meu Deus, forte, né? Muito forte. Palavra forte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele que serve a Deus, que prega a palavra, que leva, né, o nome do Senhor para todo lugar, como que você está fazendo agora, né? Sim. Junto com a irmã, levando a palavra do Senhor. Amém. Em cidade, em bairro, vai levando. E nem todos, né, vão gostar. Nem todos vão amar. Verdade. Né? Mas Deus fala, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês perderá. Deus Amém. Protege, Deus guarda, né? Ele que é poderoso, Amém. que está sempre conosco. E a gente não pode temer. Né? Vamos levando a palavra do Senhor. Amém. Que Deus guarda. Amém. Amém. E eu quero que a irmã faça a oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, Obrigado, Jesus, nós te agradecemos por esta tarde,
Glória para a que Deus. está, Sim, meu Pai, Jesus. falando da tua palavra. Deus abençoa cada um de nós. Sim. Abençoa, meu Deus querido, esse podcast Em aqui, nome que venha de crescer Jesus, mais e em mais, nome que de cada vida venha a Jesus. ser alcançada. Em nome Pai querido, de que o nosso Jesus. testemunho alcança vidas, almas, meu Deus querido, que venha ter salvação Sim, de Jesus. alma. Venha abençoar, meu Deus querido, coberta nós com nome teu de sangue e Jesus. abençoar nossas vidas. Confirma a Glória a bênção, Deus. vitória, em nome de Nome de Jesus. Jesus. Em Amém, nome de mãe. Jesus. Deus abençoe grandemente, Amém, mãe. irmã. Deus abençoe a sua vida, a sua Amém. casa. Que Deus continue usando você, onde quer que for, que você leve a palavra do Senhor. Amém. E Deus abençoe a sua vida, te dando muita saúde também. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Deus continue te usando Amém, na irmã. palavra. Amém. Né, que eu sei que a irmã não é pregadora, mas a irmã fala Amém. da palavra de Deus, leva a palavra do Senhor, né? É isso que Amém. importa, né? Isso. Amém, glória Amém. a Deus. Bom, e é isso, chegando no finalzinho. Ai, Jesus, eu coloquei a mão no nariz. Tá. Ai, Jesus, coçou agora. Tá. Pode falar? Chegando ao finalzinho, foi um testemunho maravilhoso, glória a Deus. E vai ter muito mais, eu te espero, né? Até os próximos testemunhos, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, amém? E até lá, glória a Deus.